E aí, aqui que fala Augurian e família. Finalmente, capítulo 100 de Escravo das Sombras. E o que? Foi um 6% da obra inteira? E o que? Teve mais de um mês de gravação, né, de vídeo. Então tem muito conteúdo pra nós ainda. Então, sem enrolações, bora lá. O Cavaleiro Negro permaneceu imóvel por vários minutos, observando silenciosamente os cadáveres de seus inimigos. Gotas de sangue caíam da lâmina de sua assustadora espada grande, formando uma poça sob seus pés. O pensamento da cruel criatura era um mistério. Para ser sincero, Sunny nem tinha certeza se essa montanha imparável de aço negro assassino tinha consciência. Nesse aspecto, os monstruosos habitantes da cidade amaldiçoada eram um pouco estranhos. Geralmente, as criaturas do pesadelo de classes superiores possuíam uma forma perversa de inteligência, que muitas vezes eram comparável à dos humanos e, às vezes, até a superava. No entanto, essa regra não se aplicava a todos os monstros nesse lugar sinistro. Das observações de Sunny, os moradores das cidades arruinadas podiam ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo era composto por várias criaturas que vieram de fora do muro, seja do labirinto ou das profundezas do mar escuro. Essas abominações seguiam mais ou menos as leis antinaturais do feitiço que todos de esperto conheciam. O segundo grupo era diferente. Essas criaturas ele suspeitavam foram criadas a partir dos restos dos antigos habitantes da cidade ou arrepiantemente já foram eles mesmos uma vez. Eu tô louco, eu acho que eu já falei isso, né, mano? Que eu acho que esses monstros daí tudo era ou não, ou eu li em algum lugar. Agora eu não lembro se era uma teoria minha ou eu li. Os espectros, como ele os chamava, eram muito mais insondáveis e perigosos. Seus poderes e comportamentos se recusavam a obedecer a qualquer tipo de senso ou lógica. O Cavaleiro Negro era um desses sinistros revenantes. Foi por isso que Sunny teve dificuldade em prever suas ações. Na maior parte do tempo, o Diabo Majestoso se controlava em patrulhar o grande... O Diabo se contentava, tá? O Diabo Majestoso se contentava em patrulhar o grande salão da catedral em ruínas e matar qualquer coisa que ousasse entrar. Assim como ele matou esses pobres tolos. Com um suspiro, Sunny se deitou em cima da vigia de sustentação e, sem prestar atenção à altura mortal de seu local improvisado de descanso, fechou os olhos. Ele queria respirar antes de continuar com seus afazeres noturnos. Em breve, o som de passos pesados informou que o desgraçado havia retornado de sua patrulha interminável. Que bom que se foi. O monstro não é gigante, né? Mas o monstro foi embora então, tá? Apesar de nada mais perturbar sua paz, Sunny ainda se sentia estranhamente inquieto. Sua voz inferior estava com vontade de conversar. Sunny, você não está esquecendo de algo? Ele franziu a testa. O que havia para esquecer? Ele estava apenas recuperando o fôlego antes de sair novamente. Ele também tinha que esperar o momento certo para vasculhar os pertences desses caçadores mortos. Você acabou de matar 6 pessoas. Não se sente culpado? Sunny ficou um pouco surpreso com essa pergunta. Curioso, ele ouviu suas emoções e chegou à conclusão de que não, ele não se sentiu culpado. Esta foi a terceira vez que matou um ser humano. É verdade que a primeira vez aconteceu dentro de um pesadelo, onde as pessoas deveriam ser simples ilusões. No entanto, ele não tinha certeza se acreditava nessa teoria. A angústia do velho escravizador parecia terrivelmente real para ser apenas um fruto de sua imaginação. A segunda vez, bem, ele não queria pensar naquilo. Aquilo aconteceu no castelo de qualquer forma, e aquela parte de sua vida acabou. Então por isso que eu acho que ele teve que sair de lá, mano. Ele matou alguém.
Eu quero saber quem e por quê, né, mano? Porque eu acho que é mais importante que quem. É, isso mesmo. A terceira vez foi a mais limpa de todas. Aqueles bandidos iam roubá-lo e matá-lo de qualquer maneira. Sunny tinha percebido suas intenções muito antes de puxar a corda invisível e enviar seu líder para o frio abraço da morte. Ele poderia ter tentado fugir, mas eles foram muito rudes. Se os bandidos tivessem insultado apenas ele, Sunny poderia ter tentado encerrar a confrontação sem derramamento de sangue. No entanto, eles insultaram Nephis. Os canalhas mereciam morrer. Apesar do fato de que seu relacionamento com a Estrela da Mudança tinha se tornado tenso, mas não tinha essa informação, ele ainda se importava muito com ela. Sair do castelo não significava que ele tinha esquecido a amizade deles. É só que havia mais razões para sair do que para ficar. Com um suspiro, Sunny convocou a bela garrafa feita de vidro estampada. Este foi o presente de despedida que Cassia lhe deu antes de se separarem. Ele prezava muito essa memória. A Cassia deu a garrafinha de água infinita pra ele. Justo, né, mano? Porque ele vai beber lá fora. Mas, cara, tá me deixando muito curioso tudo o que aconteceu antes, mano. Levando a garrafa aos lábios, Sunny tomou alguns goles de água fria e deliciosa e abriu os olhos. Ele não queria mais descansar. Melhor, se mexer. Antes de se aventurar novamente, Sunny voltou ao seu quarto e caminhou até um grande baú de ferro que estava em um de seus cantos. Exercendo alguma força, ele levantou a pesada tampa e admirou sua pilha de tesouros. Dentro do baú, mais de uma centena de belos fragmentos de alma brilhavam suavemente na escuridão. A visão deles sempre elevava o humor de Sunny. Apesar dele mesmo não ter utilidade para os fragmentos de alma, eles ainda eram um recurso valioso. Aqui na Costa Esquecida, os fragmentos eram uma forma de moeda entre os adormecidos. Uma centena deles era uma quantidade inimaginável. Né? Porque a única coisa que eles podem fazer aí é isso, trocar por itens ou qualquer coisa, né? Por ecos, memória. Eu falei itens, mas nada a ver, né? Era memórias que eu ia falar. Depois de uma vida inteira como indigente, Sunny finalmente estava rico. Dinheiro. Eu tenho tanto dinheiro. Se uma pessoa quisesse viver dentro dos muros do castelo, teria que pagar um atributo de fragmento de alma a cada semana. Pouco, bem pouco, né? Tipo, um monstrinho que mata já tá bom por semana. Aqueles que não podiam pagar eram forçados a permanecer do lado de fora, vivendo em um assentamento improvisado, logo além dos portões, que era frequentemente atacado pelos monstros. Mesmo assim, eles tinham que pagar por comida ou sair e caçar por conta própria, o que na maioria das vezes levava à morte. Com o que Sunny havia reunido nesses 3 meses, ele teria sido capaz de viver no conforto do castelo por anos, se quisesse. O que, é claro, ele não queria, porque ele pagaria por acomodações quando ele já tinha um palácio só seu. Sem vizinhos barulhento e um guardião temível protegendo o local, nada menos. Colocando 2 novos fragmentos de alma no baú, Sunny olhou para seu tesouro de dragão uma última vez e fechou a tampa com um sorriso satisfeito. Talvez fosse hora de visitar o castelo novamente e comprar algumas coisas. Não. Ele já havia comprado tudo o que precisava da última vez. Gastar muitos fragmentos faria com que as pessoas duvidassem que ele era tão patético quanto todos pensavam que ele era. De todos os adormecidos no castelo, apenas 3 pessoas sabiam que ele não era apenas bom em se esconder nas sombras e evitar perigos. Eles eram Nephis, Cassia e Caster, aquele maldito bastardo. Mano, então o cara tá aí, mano. Caramba, então... Cara, não é normal, mano. Por que tanta gente foi parar aí, tá ligado? Tipo, não era pra eles nascerem supostamente perto de uma cidadela humana, de um portal de alguma coisa, mano. Mas, tipo, eu pensei que tinha tanta gente porque passou muito tempo, então foi acontecendo de muita gente tá aí. Mas 4 pessoas já é muita coincidência, não da mesma era. Então isso tá estranho, mano.
Tá, bora lá, capítulo 101. Esther teve a sorte de entrar no Reino dos Sonhos perto da cidade e chegar ao castelo muito antes dos três. Quando Sunny, Nephis e Cassie encontraram um caminho para o assentamento humano, ele já tinha uma boa posição lá. Apesar de haver muitas oportunidades para um legado talentoso subir nas fileiras do exército de Gun, ele decidiu permanecer independente e, eventualmente, se juntou à corte da Estrela da Mudança, aumentando dramaticamente sua força de combate e reputação. Cara, eu pensei que aquele cara ia ser mais ninguém na história, né, mano? Mas ele apareceu de novo. Eu pensei que ele não ia aparecer, mano. Sei lá por que também, né? Olhando para trás, foi quando todos os problemas de Sunny realmente começaram. É isso mesmo. Foi tudo culpa dele, não minha. Sim, com certeza. Rangendo os dentes, Sunny chutou o baú pesado e praguejou o baixinho. Depois, agindo como se nada tivesse acontecido, sorriu alegremente e deixou a câmera escondida novamente. Lá embaixo, as coisas estavam ficando interessantes. Atraído pelo cheiro de sangue, vários monstros tentando entrar na catedral em ruínas para se banquetear com os cadáveres frescos. No entanto, o Cavaleiro Negro estava furioso, tão furioso quanto sempre. Assim que Sunny subiu nas vigas de sustentação, ele estava acabando com uma grande criatura que parecia um louva-a-Deus, feita de pele humana. Inicialmente, Sunny planejava dar uma olhada nos bens materiais deixados pelos 5 infelizes bandidos, mas a visão da feroz batalha fez com que mudasse de ideia. Ele teria que fazer isso mais tarde. Além disso, sua sombra já havia vasculhado os restos ensanguentados e chegou à conclusão de que não havia nada realmente valioso entre os cadáveres desmembrados. Sem perder mais tempo, Sunny escapou pelo telhado da catedral e refez seus passos até o local onde havia lutado contra o demônio de sangue. O corpo do líder do grupo de caça ainda estava lá. Claro, suas memórias já haviam desaparecido há muito tempo, deixando o homem barbudo vestido apenas com trapos. O machado de batalha pesada também sumiu. Sunny suspirou. É por isso que matar pessoas não vale a pena. É melhor pegar o cara, dar uma leve conversada com o cara, fazer ele te entregar todas as memórias e talvez você deixe ele embora, né? Eu acho que vale a pena. Sua sombra cobriu o rosto com a mão e balançou a cabeça desanimado, tentando expressar que sua escolha de palavras foi no mínimo infeliz. Sunny franziu a testa. O que? Não é? E para ele, era duplamente verdade. Quando um desperto matava outro, recebia uma parte considerável da essência da alma do inimigo, sem precisar quebrar seu fragmento de alma. No entanto, Sunny não era um desperto comum. Seu aspecto era baseado em consumir fragmentos de sombra. Então para despertos normais, vale bem a pena passar os outros, né, mano? Dá pra ficar bem mais forte só passando os outros. Isso significava que, mesmo que seu inimigo tivesse absorvido centenas de fragmentos de alma no passado, Sunny só receberia o número de fragmentos de sombra correspondente à sua categoria e classe, assim como faria ao matar uma criatura do pesadelo. Como todos os adormecidos eram meras bestas dormentes, nesse caso, o número era 1. Apenas um fragmento a menos de 400. Disse Sunny, um pouco desanimado. Todo aquele trabalho para nada. Uma pequena parte racional de sua mente estava aliviada por matar humanos não ser muito lucrativo. Caso contrário, em seu estado, não. Ele não faria, com certeza. Ah, não faria? O quê? Sunny é louco, tá muito louco, mano. Que porra é essa? Sunny piscou algumas vezes, esperando que sua voz interior respondesse. No entanto, estava estranhamente silenciosa. Dando de ombros, ele se inclinou e revistou o corpo humano morto, esperando encontrar algo de valor. No entanto, ele se decepcionou. Não havia uma bolsa cheia de fragmentos de alma, como ele havia imaginado. Tudo que Sunny encontrou foi um estranho pedaço de tecido escondido secretamente na camisa do bandido alto. Olhando para o tecido, ele percebeu formas toscas desenhadas com tinta.
Algumas formas pareciam estranhamente familiares. Um mapa? De fato, era um mapa primitivo. As formas que ele reconheceu eram os vários pontos de referências localizados na parte vizinhas da cidade amaldiçoada. Sunny conhecia muito deles de cor e até mesmo explorará alguns no passado. Um mapa do tesouro? De repente, o estranho momento da chegada da equipe de caça e sua falta de experiência faziam todo sentido. Eles não eram realmente caçadores. Em vez disso, era um grupo de tolos que haviam sido enganados por algumas pessoas espertas no castelo a comprar um falso mapa do tesouro. Pelo menos essa era a possibilidade mais provável. No entanto, mas e se for verdade? Sunny piscou, olhando para o mapa com uma mistura de desgosto e avareza. Ele não conseguia decidir se deveria tentar segui-lo ou jogá-lo fora. Eu não ia resistir, mano. Vai que é verdade, mano. Eu acho bem provável ser verdade, tá? Ter um mapa do tesouro nesse lugar acabado já. Eu acho que algum engraçadinho vendeu pra ganhar money, mas mesmo assim, tem uma pequena chance de ser verdade ainda. Felizmente, seu processo de pensamento foi interrompido por um estrondo ensurdecedor. Um dos prédios não muito longe de onde ele estava, de repente desabou, enchendo a rua com uma nuvem de poeira e destroços voando. Uma forma maciça voou pelo ar e colidiu pesadamente contra outra parede, causando uma avalanche de pedras a cair. A criatura tentou se levantar, mas então tremeu e ficou imóvel, derramando rios de sangue efetido por todo o pavimento. Estava inconfundivelmente morta. Sunny rapidamente escondeu um mapa em sua armadura e mergulhou nas sombras, tentando entender o que estava acontecendo. Em algum lugar próximo, rugidos furiosos e som de aço batendo contra aço podia ser ouvido, chegando mais perto a cada segundo. Estranhamente, não havia vozes humanas. Uma batalha entre criaturas do pesadelo. Tais coisas não eram raras na cidade amaldiçoada, mas para o conhecimento de Sunny, havia muito poucas coisas capazes de desafiar os atuais mestres dessas ruas e da praça adjacente. Essas criaturas não eram as mais poderosas entre os habitantes da cidade, mas devido às suas características únicas, Sunny tentava evitá-las como a praga. Ele viu vários monstros muito mais poderosos do que qualquer coisa que estivesse disposto a enfrentar, acabando em pedacinhos naquela praça. No entanto, nenhum deles foi capaz de dar aos protetores da praça tantos problemas quanto estavam tendo agora. Pelo menos, a julgar pelos sons desesperados da batalha. Intrigado, Sunny decidiu dar uma olhada. Escondido nas sombras, ele escalou a alta parede de um prédio antigo e logo chegou ao seu telhado. Tomando cuidado por onde pisava, Sunny caminhou até chegar à borda oposta do prédio. De lá, ele podia ver a ampla praça em toda a sua sombria glória. No meio da praça, uma estátua em movimento estava lutando contra vários monstros enormes. Eita, eu quero ver o que é isso, mano. Será que é o eco de alguém ou uma memória? Não, eu acho que faz sentido mais ser um eco, né? Mas, pô, mano, o Sunny louco é muito da hora de ver, mano. Mas eu também gosto de ver a interação deles com as pessoas pela primeira vez, tá ligado? Pra ver como ele engana elas e fala a verdade sem falar. Mas também tá sendo da hora acompanhar ele meio doidão da cabeça, mano. Então bora lá, capítulo 102. Em uma praça escura cercada por ruínas de prédio, outrora magníficos, uma batalha feroz estava chegando ao fim. Os restos de seus solenes protetores jaziam sobre os paralelepípedos frios, impiedosamente destroçados. Sunny piscou em choque. Eles realmente perderam. Ele estava realmente surpreso. As estátuas vivas que costumavam guardar a praça eram um grupo muito resistente. Ah não, pera lá. Eu confundi então. Eu pensei que tinha uns monstros lá e as estátuas vivas estavam lutando com os monstros de lá que ele falou que era forte. Mas não. A estátua viva que ela era de lá já, né, mano? Então eu quero ver o que tava lutando contra as estátuas.
No que diz respeito às criaturas do pesadelo da Cidade Amaldiçoada, elas não eram os mais formidáveis em termos de tamanho e poder físico. No entanto, seus corpos estranhos eram extremamente duráveis e capazes de resistir a quantidades verdadeiramente devastadoras de dano. Além disso, os valentes guerreiros de pedras também eram disciplinados, proficientes no uso de armas e absolutamente mortais. Eles eram capazes de coordenar perfeitamente seus movimentos, usando estratégias e táticas para silenciosamente dominar o oponente cujo poder ultrapassava em muito o seu. Inúmeros monstros caíram diante de suas lâminas. Caralho, mano. Esses monstros estátua aí, então é bem inteligente, né, mano? Isso que ele tá falando. É tipo, as criaturas que comandam cada área não são as mais fortes, mas por algum motivo específico, como é o caso dele, que esse é inteligente e coordena bem os ataques, ele sempre tá mantendo o território dele de boa. Foi por isso que Sunny sempre evitou entrar em confronto com essas criaturas estranhas. E, embora não fossem caídos por posição, os revantes de pedra representavam uma ameaça suficiente para deixá-lo cauteloso. No entanto, agora a posse da praça estava prestes a mudar de mãos. Vamos ver quem vai ser o novo dono da praça. Os corpos dos mestres anteriores jaziam em pedaços. Na morte, pareciam apenas estátuas quebradas. Até mesmo suas armaduras e armas de metal se transformaram em pedra após os portadores serem destruídos. Havia 5 ou 6 desses montes de pedras espalhados pela praça, enquanto os atacantes pareciam ter perdido apenas 3 de seus números, incluindo um monstro enorme que havia sido arremessado através de um prédio anteriormente. Cada corpo se erguia sobre os paralelepípedos escuros como uma pequena colina. Os invasores eram um tipo de criatura do pesadelo que Sunny nunca havia visto antes. Esses novos monstros ameaçadores pareciam aranhas gigantes com um corpo coberto por grossas placas de ferro forjado. Eles se moviam com velocidade e força aterrorizante, enviando rachaduras pelos paralelepípedos a cada passo. Eu tô cansado de falar paralelepípedos toda hora, mano. Que é isso? E, mano, isso é algo da Costa Esquecida, que os monstros sempre é feito de metal, de aço, de não sei o que polido, ou a maioria das criaturas do Reino dos Sonhos é assim, tá ligado? Que a maioria que nós encontrou tudo é desse tipo, tá ligado? Eu tô falando muito tá ligado, né, mano? Então, tem um ou outro que não era, que eu lembro. Mas eu acho que isso é da Costa Esquecida, né? Ou depois que ele sair vai ter muitas criaturas desse tipo ainda. Ah, bora lá. Atualmente, havia 2 dele na praça, circulando ao redor do inimigo guerreiro de pedra que restava, do único guerreiro. A última das estátuas vivas pareciam ser uma mulher. Em comparação com as aranhas, eles já tinham uma estátua quase cômica de pequena. Uma estátua quase cômica de pequena, tá? Não sendo mais alta que o próprio Sunny. E Sunny não é alto, né? Então a estátua era bem pequena. A graciosa criatura de pedra estava armada com uma espada e um escudo redondo, vestindo uma armadura de placa que cobria a maior parte de seu corpo, deixando apenas os olhos expostos, ou melhor, 2 rubis ardendo com chamas carmesim que essas criaturas tinham no lugar dos olhos. Sua armadura e armas eram de cor preta, forjadas de uma liga desconhecida e incrivelmente pesada, semelhante à pedra. Claro, na realidade eram feitas da mesma pedra que seu portador. No entanto, a voz sombria que havia transformado o corpo do granito dessa criatura do pesadelo na estranha aproximação de carne também havia transformado a armadura de pedra em metal. Atualmente, a última das estátuas vivas estava de pé com seu escudo levantado, a lâmina da espada repousando na borda deles. Sua cabeça estava baixa, os olhos de Rubi seguindo silenciosamente os movimentos dos 2 monstros aranha. Sunny não tinha certeza, mas suspeitava que essas aranhas fossem ambas bestas caídas. De qualquer forma, a mulher de pedra estava condenada. Seus inimigos estavam apenas brincando com ela.
saboreando a impotência de sua vítima antes de terminar o trabalho. Ele realmente não se importava. Na verdade, ele estava esperando pelo espetáculo. Assistir as criaturas do pesadelo se massacrarem era um de seus passatempos favoritos. E a melhor coisa sobre isso era que não importava quem vencesse. Não tem como julgar ele aqui, tá? É um bom passatempo, não? Ficar vendo as criaturas se matar. Porque, tipo, pra você tanto faz se uma ou outra ganha. As duas é ruim mesmo. Mas, tipo, é um bom, tipo, ficar olhando, vendo como elas lutam. Vai que você aprende algo. E realmente passa o tempo, né? Pra ele que não tem nada importante pra fazer. Vamos lá, peguem ela. No entanto, no momento seguinte, ele ficou surpreso. E uma reviravolta estranha. Dos acontecimentos, o monstro de pedra atacou primeiro as aranhas, batendo calmamente sua espada na borda do escudo 2 vezes. Ela avançou com determinação sombria. A aranha em que ela mirava reagiu um segundo tarde demais. No entanto, devido à sua forma física superior, ainda conseguiu enfrentar o ataque repentino com um golpe violento próprio. Uma de suas pernas avançou ameaçando estilhaçar o corpo de pedra da estátua viva atacante em minúsculos pedaços. A criatura menor desviou o golpe com sua espada e golpeou a aranha com o escudo redondo, colocando todo o seu peso e força inumana no ataque. Sunny piscou enquanto o enorme corpo da besta caída era jogado para trás e tombava. A espada negra imediatamente... Calma, mano, eu quero falar algo aqui, mano, antes que aconteça o que pode acontecer. Porque enquanto eu lia isso aqui, eu lembrei de uma música que eu reagi. Eu não reagi a uma música que tinha ele tinha uma estátua com uma espada e um escudo redondo? Ou eu tô louco? Eu acho que eu reagi assim, mano. Eu não sei o que é aquilo que, tipo, o Sunny fez algo e a estátua virou uma pessoa, uma sombra. Eu acho que é uma sombra, mano. Eu tenho 100% de certeza que é isso, eu não tô louco. Então será? Eu posso falar uma coisa nada a ver aqui, então vocês me corrigem. Será que o Sunny vai derrotar essa estátua de pedra? Eu não lembro da música, me desculpa, mano. Eu reajo a muita coisa, leio muita coisa, então eu acabo esquecendo. Então, uma teoria. O Sunny vai matar ela vai virar um eco, e o Sunny vai usar os fragmentos de sombra dele para transformar esse eco em sombra. Eu acho que é isso que acontece, né? Eu não faço ideia, mano, mas eu acho que é assim. Ou ele vai fazer alguma coisa e vai pegar ela. Mas eu acho que essa daí sim que é a mulher que eu reagi, mano. Então bora continuar. Onde que eu parei? A espada negra imediatamente... eu parei aqui mesmo? O pior aranha com escudo... Não, eu parei mais pra cima. A aranha... Eu vou voltar daqui. A aranha em que ela mirava reagiu um segundo tarde demais. No entanto, devido a sua... não, eu li isso daqui sim. A criatura menor desviou o golpe com a espada e golpeou a aranha com o escudo redondo, colocando todo o seu peso e força inumana no ataque. Sunny piscou, enquanto o enorme corpo da besta caída era jogada para trás e tombava. A espada negra imediatamente golpeou, enviando uma onda de choque pelas entranhas da aranha. Uma chuva de golpes caiu sobre a superfície de ferro do abdômen do monstro, enchendo a praça com um estrondo de metal. A guerreira de pedra atacou com ferocidade selvagem, usando tanto a espada quanto o escudo para infligir o máximo de dano possível em um curto espaço de tempo. Assim que a placa de ferro protegendo as entranhas moles dos monstros rachou, a segunda besta entrou na briga. O banho de sangue que se seguiu foi nada menos que horripilante. Apesar do fato que as aranhas eram muito mais rápidas e fortes, o espectro de pedra firme manteve-se com elas por um tempo. Sua vontade indomável e solução impiedosa foram o suficiente para fazer as criaturas temíveis hesitarem, movendo-se com a precisão mortal de uma máquina assassina sanguinária. A estátua viva ignorou completamente a autopreservação em favor de fazer seus inimigos sofrerem.
Parecia que ela estava determinada a levá-los até o túmulo com ela. Logo, as terríveis feridas em seu corpo se acumularam, fazendo a criatura de pedra parecer uma peça vandalizada de arte macabra. No entanto, as aranhas não estavam melhores. Seu sangue fétido estava se espalhando por toda parte, pintando toda a praça de vermelho. Membros decapitados e pedaços de ferro rachado espalhavam-se pelo chão, misturando-se aos restos estilhaçados dos guerreiros de pedras caídos. Finalmente, uma das aranhas caiu pesadamente no chão e tremeu, dando seu último suspiro. A besta restante atacou o monte de pedra cambaleante, seus inúmeros olhos ardendo de fúria. O escudo redondo e negro se ergueu pela última vez e então voou para o lado, sendo arrancado junto com o braço direito da estátua viva intérpreta. No entanto, quase ao mesmo tempo, a lâmina de sua espada perfurou o crânio da besta massiva, encerrando sua vida apenas um momento antes de se despedaçar e se transformar em pedra. Sunny balançou a cabeça. Que espetáculo impressionante! Uma humilde criatura despertada, matando duas bestas caídas, fragmento da minha noite. Teria gostado muito desse último ato feroz. Ué, como assim teria? Cadê a espada dele? Cadê a espada do Sunny? Eu pensei que tava com ele. Pensando bem, isso foi algo incontestável. No entanto, a graciosa guerreira de pedra pagou caro por realizar o milagre sangrento. Cambaleando mais uma vez, ela caiu pesadamente no chão, claramente acabada. A batalha pela posse da praça sombria terminou. Ninguém venceu. Cara, a criatura não chegou a morrer, né? Ela não morreu. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Sunny vai lá e vai papar a Kill, tá ligado? Ele vai lá e vai finalizar a estátua e ela vai virar um eco. Mano, eu tô sonhando muito alto em ser isso? Não, né? Então, cara, esse capítulo foi muito bom, no caso. Bem também, né? Porque eu li melhorzinho agora. Mas então é isso, cara. Tá ficando muito da hora também esse novo arco aí. Então, cara, se vocês gostaram, se inscreve no canal, mano. Bora com essa obra mais e continuar até o final, fechou? Então, falou, pessoal!